Você acorda de manhã, olha no espelho e antes mesmo de sair do banheiro, algo já começa. Uma preparação silenciosa, quase automática, que você nunca escolheu conscientemente fazer. A voz muda um pouco, a postura muda, o rosto assume uma expressão que não é exatamente a que estava lá um segundo antes. Você ainda nem saiu de casa e já começou a se tornar outra coisa. Não uma mentira, não exatamente, mas não inteiramente você também. Isso acontece com todo mundo. E a maioria das pessoas jamais percebe porque parece natural demais. Parece apenas a vida. Mas Jung tinha outro nome para isso. Ele chamava de persona. E entender o que é a persona, como ela se forma, o que ela protege e o que ela custa, pode mudar completamente a forma como você se vê e como você vive. Bem-vindo ao Reflexos da Consciência. Bem-vindo à Jornada da Sombra. Sou eu, e hoje vamos falar sobre a máscara que você usa todo dia. Não como crítica, não como acusação, mas como um convite para olhar com honestidade para algo que opera tão perto de você que quase não tem mais distância para ser visto. A palavra persona vem do latim. Era o nome das máscaras usadas pelos atores do teatro grego e romano. Máscaras grandes, expressivas, que permitiam ao ator ser visto de longe e comunicar emoções com clareza. A máscara não era o ator, era o papel. Era a interface entre o artista e o público. Jung pegou essa imagem e a usou para descrever algo que todos nós fazemos desde muito cedo. Criamos uma interface entre quem somos por dentro e o mundo lá fora. A persona não é má. É necessária. Você precisa de formas diferentes de se apresentar em contextos diferentes. O jeito que você fala com seu chefe não é o mesmo que fala com seu melhor amigo. O jeito que você se comporta numa entrevista de emprego não é o mesmo de uma tarde em casa. Isso é adaptação social saudável. É inteligência relacional. O problema não é ter uma persona. O problema começa quando você esquece que ela é uma máscara, quando você começa a acreditar que a máscara é o rosto. Jung descrevia a persona como um compromisso entre o indivíduo e a sociedade sobre o que uma pessoa deveria parecer ser. Perceba a palavra parecer. A persona não descreve o que você é, descreve o que você concorda em mostrar. E esse acordo foi firmado muito antes de você ter consciência suficiente para negociar seus próprios termos. Foi firmado na infância, nas primeiras trocas com o mundo, quando você descobriu o que era recompensado e o que era punido. A criança que aprende que sua tristeza incomoda os adultos desenvolve uma persona alegre. A criança que descobre que sua raiva assusta as pessoas desenvolve uma persona calma. A criança que percebe que sua necessidade de atenção é vista como demais desenvolve uma persona independente. Cada persona é construída sobre uma repressão. Cada máscara esconde algo que foi considerado inaceitável, e o que foi escondido foi para a sombra. Aqui está a conexão fundamental que Jung via entre persona e sombra. Elas são faces opostas do mesmo processo. Quanto mais rígida e elaborada a persona, mais densa e carregada a sombra. São vasos comunicantes. O que você investe em parecer de um jeito é exatamente o que você reprime de outro. A persona do homem, sempre forte, esconde uma sombra de vulnerabilidade sufocada. A persona da mulher, sempre gentil, esconde uma sombra de raiva jamais expressa. A persona do profissional, sempre competente, esconde uma sombra de dúvida e insegurança que nunca encontrou espaço. Pense numa pessoa que você conhece que parece sempre bem, que nunca reclama, nunca demonstra fraqueza, nunca pede ajuda. Há duas possibilidades. Ou ela genuinamente desenvolveu uma capacidade extraordinária de resiliência, ou ela construiu uma persona tão eficiente que nem ela mesma consegue mais acessar o que está por baixo. E o custo dessa segunda possibilidade
é imenso, porque o que não é vivido conscientemente encontra outros caminhos. A persona eficiente tem um preço que muitas pessoas só percebem quando a conta chega. E ela sempre chega, às vezes em forma de crise, às vezes em forma de vazio inexplicável, às vezes em forma de exaustão profunda que nenhum descanso parece resolver, às vezes em forma de sensação de que você está vivendo a vida de outra pessoa, de que algo importante foi perdido no caminho, que o sucesso chegou, mas a satisfação não, que as pessoas te admiram, mas ninguém realmente te conhece. Esse é o sinal mais claro de que a persona tomou conta. Quando a distância entre quem você parece ser e quem você realmente é se torna grande demais para ignorar. Quando a máscara fica tão pesada que você já não sabe mais o que está sustentando ela e o que ela está sustentando. Jung observava que muitas crises de meia-idade, aquelas rupturas profundas que acontecem quando tudo parece estar indo bem do lado de fora, são na verdade crises de persona. O indivíduo construiu uma vida inteira em torno de uma imagem de si mesmo. Cumpriu o roteiro esperado. Fez as escolhas que a persona exigia. E em algum ponto o self verdadeiro, aquele que foi deixado para trás, começa a bater na porta com uma urgência que não dá mais para ignorar. Não é breakdown, é breakthrough. Não é o fim de algo, é o começo da possibilidade de algo muito mais real. Mas antes que possamos falar sobre isso, precisamos entender como a persona se consolida, como ela deixa de ser uma ferramenta flexível de adaptação e se torna uma prisão. A persona se torna problemática quando opera de forma rígida e inconsciente. Quando você não escolhe mais qual máscara usar. Quando a máscara escolhe por você. Quando a ideia de se mostrar diferente do que a persona permite gera ansiedade, vergonha ou medo. Isso acontece gradualmente ao longo de anos de reforço social. Cada vez que a persona funcionou, que gerou aprovação, pertencimento ou segurança, ela foi reforçada. E cada vez que algo por baixo da persona tentou emergir e foi reprimido, a máscara ficou um pouco mais espessa. Há perfis comuns de persona que aparecem repetidamente na vida das pessoas. O cuidador que nunca pode precisar de cuidado. O forte que nunca pode demonstrar medo. O inteligente que nunca pode não saber. O agradável que nunca pode desapontar. O responsável que nunca pode errar. Cada um desses perfis tem um custo específico. Cada um exige a repressão de algo genuíno em troca de uma imagem que o mundo possa aceitar. O cuidador que nunca pode precisar de cuidado vive uma solidão profunda porque construiu relações onde ele sempre dá e nunca recebe, onde sua vulnerabilidade nunca teve espaço, onde pedir ajuda sente como uma ameaça à própria identidade. O forte que nunca pode demonstrar medo vive em constante tensão, porque a realidade é que o medo existe, é real, é legítimo, mas não tem para onde ir. E o que não tem para onde ir encontra saída de formas que a persona não controla. Jung falava sobre a identificação com a persona como uma das formas mais sutis de alienação do self. Quando você se confunde com o papel que desempenha, quando acredita que é o médico, o pai, o executivo, o bom moço, você perde contato com a dimensão mais profunda e mais autêntica do que você é. A persona é uma função, não é uma identidade. Usá-la como identidade é como confundir o sapato com o pé. Existe uma experiência que muitas pessoas reconhecem, mas raramente nomeiam. É aquela sensação estranha que acontece quando você está em meio a uma conquista que deveria ser motivo de alegria, recebendo um elogio que deveria fazer bem, sendo reconhecido da forma que sempre quis. E algo por dentro não responde. Há uma frieza, uma distância, como se a celebração estivesse acontecendo para outra pessoa. Isso é a dissociação entre persona e self. A conquista pertence à máscara, e você
o real você, está em algum lugar atrás dela, olhando de longe. Identificar os sinais de que sua persona está operando de forma rígida é o primeiro passo para começar a trabalhar com ela. Alguns sinais são sutis. A dificuldade de dizer não sem sentir culpa avassaladora. A necessidade constante de validação externa para se sentir bem consigo mesmo. O medo desproporcional de ser visto como fraco, falho ou incapaz. A incapacidade de pedir ajuda, mesmo quando claramente precisa. A sensação de que se as pessoas te vissem de verdade, sem a máscara, não gostariam do que encontrariam. Outros sinais são mais evidentes. A exaustão crônica de manter uma imagem, a irritação intensa quando algo ameaça a persona, a ansiedade social que vai além do desconforto normal, a sensação de que você performa a vida em vez de vivê-la, que você está sempre no palco, nunca nos bastidores, que há um público constante, mesmo quando você está sozinho. Esse último ponto é particularmente revelador. Quando a persona está muito consolidada, o público internaliza. Você carrega dentro de si os olhos dos outros. Você se observa, se avalia, se corrige como se sempre estivesse sendo visto. E mesmo na mais completa solidão, a performance não cessa, porque a máscara já não é mais algo que você coloca e tira. Ela virou sua segunda pele. O trabalho com a persona não é destruí-la. Jung era muito claro sobre isso. Você precisa de uma persona funcional para navegar o mundo social. Pessoas sem nenhuma persona, que expõem tudo de si em todos os contextos, geralmente criam mais sofrimento do que liberdade, para si mesmas e para os outros. A meta não é a ausência de máscara. É a consciência da máscara, é a capacidade de escolher quando usá-la e quando tirá-la. É a flexibilidade de adaptar a apresentação sem perder o contato com quem você é por baixo dela. Isso começa com um ato aparentemente simples, mas profundamente desafiador. Criar espaços sem performance. Momentos, relações, contextos onde você pode existir sem a obrigação de ser a versão que o mundo espera. Não a versão perfeita, não a versão forte, não a versão que nunca erra, nunca duvida, nunca precisa. Apenas você, com tudo que isso inclui. Esses espaços são raros para muitas pessoas, e a raridade diz muito. Se você não consegue identificar nenhum contexto na sua vida onde pode existir sem performance, isso é uma informação importante. Significa que a persona tomou todo o território, que não há mais distinção entre o palco e os bastidores. E reconstruir essa distinção é urgente, não como luxo, mas como necessidade psicológica fundamental. A relação terapêutica, quando funciona bem, é um desses espaços. O trabalho criativo profundo pode ser outro. Algumas amizades íntimas, se cultivadas com honestidade, podem oferecer isso. O diário, a meditação, qualquer prática que crie uma conversa real entre você e você mesmo, sem audiência, sem julgamento, sem a necessidade de ser de um jeito específico. Jung propunha que o caminho para uma relação saudável com a persona passa necessariamente pela confrontação com a sombra, porque a persona e a sombra são inseparáveis. Trabalhar uma sem a outra é trabalhar pela metade. Quando você começa a conhecer sua sombra, quando começa a reconhecer e integrar o que foi reprimido, a persona naturalmente começa a afrouxar, porque ela não precisa mais trabalhar tão duro para manter o que foi enterrado. A pessoa que integra sua vulnerabilidade não precisa mais de uma persona de invulnerabilidade. A pessoa que reconhece e processa sua raiva não precisa mais de uma persona de docilidade forçada. A pessoa que aceita suas dúvidas e limitações não precisa mais de uma persona de competência absoluta. A integração da sombra é o que permite que a persona se torne o que deveria ser desde o início. Uma ferramenta, não uma identidade.
Uma máscara que você usa com consciência, não uma pele que você não consegue mais tirar. Chegamos ao fim desse episódio, mas não ao fim da conversa. Leve consigo uma pergunta. Uma pergunta simples que pode abrir muita coisa se você der a ela o espaço que merece. A pergunta é esta: quem sou eu quando ninguém está olhando? Não quem você deveria ser. Não quem você foi treinado para ser. Quem você realmente é quando a audiência some, quando o palco se apaga, quando não há mais ninguém para impressionar ou proteger ou agradar. Essa pessoa, aquela que aparece no silêncio e na solidão, aquela que você talvez tenha aprendido a ignorar ou a envergonhar, essa pessoa é a que Jung chamava de self. E ela tem algo importante a dizer, algo que a persona passou anos tentando calar. A palavra-chave de hoje é esta: eu tiro minhas máscaras. Diga isso para si mesmo, não como negação da persona, mas como permissão. Permissão para existir além do papel. Permissão para ser visto de verdade. Permissão para ser inteiro. Se esse episódio tocou em algo, compartilha. Porque alguém na sua vida também está exausto de performar. E talvez seja esse vídeo que abre uma conversa que precisava acontecer há muito tempo. No próximo episódio, vamos falar sobre autossabotagem. Sobre como a sombra age quando não é vista, criando padrões que destroem exatamente o que você mais quer construir. Até lá. Cuide da sua psique. Eu sou o Reflexos da Consciência e nos vemos na próxima jornada.